Pronto, espero aí, né, que todos vocês estejam bem, tá? Tenham tido uma boa semana. Só lembrando para vocês que na semana que vem vocês vão ter aí, tanto na segunda, na terça como na quarta, se não me engano. Não, vocês já receberam por e-mail ou por WhatsApp o convitezinho para participar do evento que a gente está organizando, o ciclo de palestras, que vai ser na semana que vem. Isso, pronto. Porque aí vocês vão participar desses 2 momentos, tá? É uma atividade já interdisciplinar, uma atividade que já tenta mexer aí com vocês e prepara para usar ACCs, né? Que são as atividades acadêmicas, científicas, culturais. Aproveitem, são 2 professores da UPE, tem uma experiência muito rica, um é daqui de Petrolina, eu conheço minha colega Carlinha, o outro é da UPE de Garanhuns, se eu não estou enganada, tá? Então, aproveitem o momento, participem, tirem dúvidas, né? Já que eles são da área de matemática, né? Diferente um pouquinho de mim, tá? Mas eu vou trabalhar hoje com vocês, como... Não sei se vocês viram todo o material que eu disponibilizei, mas eu vou estar trabalhando com vocês nessa questão da educação, da matemática, com a questão da cultura, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela. Meninos e meninas, vocês estão conseguindo ver? Respondam aí para mim que eu não vejo mais vocês, não. Sim. Vocês estão me ouvindo? Estou achando tão baixinho o áudio. Sim, tô esperando para ouvir. Tá bom, então, obrigada. Então, vejam, né? Essa semana a gente vai estudar aí a questão da matemática e da cultura. Claro, né, que eu vou sempre estar aí puxando um pouquinho mais para a minha área, que é da educação, né, já que eu sou pedagoga. E aí, vocês ainda não tiveram uma disciplina que é muito importante dentro do curso de vocês, até porque vocês estão no primeiro semestre, que é a disciplina de didática. Dentro dessa disciplina, vocês vão se desbravar aí em ver várias tendências, várias possibilidades relacionadas à área da educação, não só dentro do processo de ensino, mas também dentro do processo de aprendizagem. Uma das coisas que vocês têm que ter claro já é que são 2 processos distintos. Uma coisa é o ato de ensinar, outra coisa é o ato de aprender. Não significa dizer que o professor não aprende com o aluno, que o aluno não aprende com o professor, que o aluno não ensina o professor. Claro que isso é possível de acontecer, mas são processos diferentes, né? Então, assim, dentro da perspectiva que eu vou estar apresentando hoje para vocês de uma forma mais breve, eu vou explicar um pouquinho de onde é que surge aí essa história crítica, que é a crítica social dos conteúdos, tá? Então, a gente vai ter aí 2 tipos de tendências, que são as tendências liberais e as tendências progressistas, tá? E aí, vamos entender primeiro, tá? O que é uma tendência liberal? A tendência liberal, gente, é aquela que tem uma organização que é muito baseada na propriedade privada, nos meios de produção, tá certo? Que vai conceber aí a escola como tendo a função de preparar o indivíduo para o desempenho de seus papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais de cada um. Uma dessas consequências é essa separação aí de classe, né? Nem todo mundo vai ter as mesmas oportunidades, tá certo? Então, elas acabam se subdividindo aí em 4. A gente vai ter a tradicional, que é aquela mais antiga, lá dos primórdios, quando a gente deixa de ter uma educação que é baseada no... Porque antigamente, vocês sabem que a gente tinha o quê? A gente aprendia em contato com o outro, né? Bem lá nos primórdios, né? E aí, depois é que surge esse ideal de escola, depois é que vai ter toda essa separação. Então, você vai ter aí uma tendência que é tradicional, uma outra que é renovada progressivista, outra renovada não diretiva e outra tecnicista. Essas 4 compõem as tendências liberais, tá?
Eu não vou me aprofundar em cada uma delas, porque vocês vão estudar isso em didática. No caso das progressistas, o que é uma progressista? Ser progressista está relacionado a fazer uma análise crítica dessa realidade social. Você se preocupa aí com as finalidades muito mais sociopolíticas da educação do que você vincular ela a uma lógica de mercado. Não é perspectiva dessas tendências progressistas essa lógica de mercado. Não significa dizer que vai ignorar, mas significa dizer que ela não é o fim, tá? Então, eles acreditam muito mais na importância de você trabalhar numa educação que seja uma perspectiva de pensar no coletivo, de pensar no grupo. Então, você vai ter, dentro dessas tendências aí, você vai ter ações como assembleias, discussões, gestão participativa, votações, tá certo? Só que a gente tem que ser muito realista, que é muito difícil você aplicar essas tendências progressistas completamente. Por quê? Porque nós somos uma sociedade capitalista. Isso é fato. E aí nós vamos ter aí 3 tipos de progressista: a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos, que é a histórico-crítica. De todas essas tendências, a que faz a maior relação com a cultura e que eu disponibilizei os textos para vocês estudarem é essa progressista histórico-crítico, ou crítico social dos conteúdos. Eu quero ressaltar até, tá, gente? Eu não sei se vocês prestaram atenção no texto que eu disponibilizei, os dois até têm características muito parecidas. Eles são textos com a perspectiva de já vocês irem entendendo o que é uma pesquisa bibliográfica, tá? Ou até eu não me lembro se o segundo é todo bibliográfico ou ele é revisão sistemática. Mas é a ideia de quando você vai fazer estudos de outros trabalhos e você faz uma análise individual de cada um daqueles artigos. Então, eu selecionei esse texto muito nessa perspectiva, porque ele ia ser, dentro dele, tem as sugestões de vários outros tipos de texto que abordam a questão do crítico social, do conteúdo para vocês terem uma ideia aí de como seria essa aplicabilidade mais na questão da matemática, tá? Então, quando vocês forem mais na frente, pensar numa pesquisa, pensar num TCC, né? Ou quem sabe aí no futuro, numa dissertação ou numa tese, é um estilo interessante de artigos para vocês sempre estarem buscando conhecer e ler, tá? Então, de onde é que surge aí, tá, essa histórico-crítico? Como é que passa-se a ter essa manifestação, tá? Ela vai surgir ali, gente, mais ou menos em 1979, já naquele finalzinho da ditadura militar, né, que vai até 85, e que foi dentro da ditadura que começa a surgir essas tendências progressistas a nível de Brasil. Por quê? Porque ela vai ser uma oposição, né? Ela é uma crítica ao que a gente tinha naquela época, onde a gente permeava muito essa questão da educação tradicional, teve uma expansão muito grande do tecnicismo. Então, foi necessário aí, eles vêm com essa postura de ser contra. Então, nessa concepção, eles vão acreditar do quê? Eles vão acreditar que uma prática pedagógica, ela tem que propor uma interação entre o conteúdo e entre a realidade concreta do aluno, visando aí uma transformação da nossa sociedade, pensando aí numa ação, numa reflexão, numa compreensão, ação, tá certo? E disso você vai ter um enfoque, né, no conteúdo, que é uma produção histórico-crítica de todos os homens. Então, a gente tem que entender que a gente é produtor de conhecimento, produtor de cultura. É muito essa ideia que eles tentam perpassar. Eles acreditam que os conhecimentos e saberes, eles são universais, tá? Então, tem a ação educativa aí, eles têm o ato da ação educativa como articulação, como ato político, com o ato pedagógico. E aqui eles acabam trazendo um pouco a visão de Paulo Freire, porque Paulo Freire, ele é progressista, era, né, progressista. E aí eles querem o quê? Eles visualizam que a educação acaba sendo um ato político. Tá? Então, eles compreendem essa importância dessa interação do professor, do aluno e do conhecimento. E desse contexto histórico-social é que vai se moldando aí, que vai possibilitando esse desenvolvimento social. E aí, nesse contexto, você passa a ter uma educação escolar que vai implicar algumas posturas.
Por exemplo, a gente tem que pensar na identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber, como objeto produzido. O saber ele é um objeto produzido historicamente, né? Você passa a reconhecer as condições da produção e compreende as principais manifestações, bem como as tendências atuais dessa transformação. Vai ter também essa conversão do saber em um saber escolar. Dentro da didática, vocês veem essa conversão do saber escolar como um saber para a sala de aula, vocês vão ouvir muito falar nisso como transposição didática. A capacidade do professor de pegar um saber que é um saber científico e fazer essa transposição para uma linguagem mais adequada para o aluno. Então, eles ressaltam aqui isso também, a ideia de você pegar um saber e tornar esse saber assimilável para o aluno e para todas as camadas populares, todas as escolas, então, trazendo essa linguagem, trazendo esse contexto histórico, social do aluno. Aqui eles atrelam muito o histórico e o social. Você tem esse movimento aí que precisa desses meios necessários para que o aluno assimile, tá? Então, ele tem um objetivo, ele quer que o aluno aprenda, ele quer que o aluno perceba que ele pode ser um agente de transformação da sociedade. Isso é um grande desafio, né? E aí, gente, dentro dessa linha, a gente vai ter alguns estudiosos que vocês ainda vão ouvir falar muito dentro do curso, tá? Que é o Saviani, Demerval Saviani. Ele é muito conhecido porque ele é estudioso nessa área da história da educação, ele faz toda uma análise sobre as histórias pedagógicas aí que a gente tem dentro da educação. Ele faz essa análise. Você vai ter o Libânio, que vai falar sobre didática, que vai falar sobre essa questão da organização e da gestão entre teoria e prática dentro dos ambientes escolares. Você tem o Vygotsky e Vallon, que são mais da linha da psicologia, que vão falar das questões das relações, né? E do impacto dessas relações para o desenvolvimento da pessoa. Bem, já estou cansada, vou falando, vou cansando. Mas vamos lá. Vocês estão com alguma dúvida, gente? Não, caladinhos? Então tá, vamos seguindo aí. Então, assim, na percepção deles, esses conteúdos, tá? Eles são conteúdos que eles são culturais, eles são universais, eles passam a ser incorporados pela humanidade. Eles nomeiam alguns desses conteúdos, gente, como clássicos. E ao longo do tempo, a gente vai vendo que esses conteúdos, eles podem ser reavaliados, tá certo? Ele quer dizer assim que por mais que você tenha um conteúdo, não significa dizer que aquilo ali é uma verdade única, absoluta, que não possa vir mudar ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo da evolução cultural, digamos assim, dentro da nossa sociedade. É claro que a gente sabe que existem alguns conteúdos que isso é mais difícil, né? Mas, dentro do todo, eles trazem essa percepção. Ao mesmo tempo, também, eles falam que esses conteúdos, eles são indispensáveis para que o aluno compreenda a prática social. Então, eles revelam uma realidade muito concreta, de uma forma criativa, e eles explicam aí as possibilidades de atuação do sujeito nesse processo de transformação dessa realidade. Para que tudo isso aconteça, é necessário que a gente tenha uma relação de professor e de aluno que seja uma relação interativa, em que ambos eles são ativos dentro do processo, já trazendo aí uma divergência que se tinha dessas concepções que a gente viu lá no comecinho, das liberais. Dentro das concepções liberais como tradicional e tecnicista, você tem o professor como o único sujeito ativo do processo. Você não tem um aluno como sujeito ativo. O aluno, ele é passivo. Ele é aquela pessoa que ele vai estar ali, digamos assim, entre aspas, colocando assim, né? Ele está recebendo ali os conhecimentos que a gente está querendo passar. É como se ele não tivesse vez ou voz. Não significa dizer que ele não vai poder fazer uma pergunta. Claro que o aluno acaba fazendo uma pergunta ou outra, mas não é... É diferente, por exemplo, hoje, quando a gente fala que a gente quer que o aluno seja protagonista do seu próprio processo, que ele
escolha, por exemplo, uma trilha de aprendizagem que ele vai seguir. Não sei se eu já comentei isso aqui com vocês, mas, por exemplo, na escola, que é ali que segue a linha dos estudos do Steve Jobs, ela é uma escola onde um aluno entra ali, pega o tabletzinho dele na escola, chega hoje e diz assim, hoje eu quero seguir essa trilha, e não uma outra trilha, por exemplo, que seria de português. Hoje ele quer seguir a trilha de artes, fazendo aqui uma exemplificação, digamos, bem simples, né? Então, ele tem essa possibilidade dele escolher o próprio caminho dele, claro que respeitando aí os conhecimentos, os conteúdos, né? Toda essa parte cultural e histórica, ela é respeitada. Mas o aluno, ele tem esse papel passivo, né? Então, eu ressalto aqui, né, que o papel do professor, nesse caso aqui da gente, é muito mais criar as condições necessárias para que o aluno se aproprie do conhecimento. É diferente quando ele está ali na perspectiva tradicional, que o professor não está preocupado com o aluno ter essa apropriação do conhecimento. Ele está muito mais preocupado em repassar o conhecimento, está muito mais preocupado que o aluno absorva aquilo que ele está repassando. E não que, de fato, ele aprenda, e não que, de fato, possibilitar, promover ações, estratégias que vão proporcionar essa aprendizagem do aluno. Certo? E aí, você tem aí, gente, uma descrição do método, né? O histórico crítico, eles têm um método, eles fazem uma separaçãozinha por etapas que devem ser seguidas. Então, eles acreditam numa prática social. E eles querem que ela ocorra, né, que ela aconteça a partir das relações que são estabelecidas entre o conteúdo, entre o método que vai ser escolhido pelo professor e entre a concepção de mundo que eles têm. Daí é que eles vão fazendo essa divisão dessas 5 etapas, que são quais? O ponto de partida, a problematização, a instrumentalização, a cartaz, que seria essa liberação, e o pontozinho lá de chegada, tá? Então, o que eles entendem como esse ponto de partida? O ponto de partida é quando eles identificam qual é o objeto, o que eles querem da aprendizagem e que significado eles vão querer dar. Então, eles verificam qual é a visão que o aluno tem, se é uma visão que é mecânica, se é desorganizada, se é algo que pode se considerar errado, inequívoco, se é um senso comum, tá certo? Qual é a visão que esse aluno tem desse conteúdo que vai ser trabalhado? Tá? E como os alunos e os professores acabam tendo essas visões diferentes, não são visões iguais, né? O aluno tem uma visão, o professor vai ter outro, precisa achar aí esse meio termo para que o professor compreenda e sintetize esse conteúdo de uma forma que o aluno consiga entender. Então, a partir disso, dessa identificação que é feita, você passa para a segunda etapa, que é a problematização. Problematizar é o quê? É quando você identifica quais são as questões que precisam ser resolvidas no âmbito de um contexto social. Então, ele quer resolver um problema social. Para resolver esse problema social, quais são os conceitos, os conteúdos que são necessários que os alunos dominem para que eles consigam achar uma solução para a resolução desse problema? Tá certo? E, além disso, é necessário que seja feita uma reflexão também por parte do professor, quais são as técnicas possíveis que esses alunos venham a utilizar para solucionar esses problemas. Aí, depois disso, ele fez ali o ponto de partida, ele problematizou, agora ele vai instrumentalizar. Quando ele instrumentaliza, é o quê? Quando ele pega as camadas populares, que têm ali ferramentas culturais necessárias relacionadas às suas lutas, às suas conquistas, e faz uso dessa instrumentalização. Ele usa isso como instrumento para poder trabalhar esses conteúdos, para poder chegar perto da realidade vivida pelo aluno. Dentro da quarta fase, o que é que ele tenta possibilitar? Ele tenta que a parte da cartaz, né, da liberação ali, seria o quê? Seria possibilitar que o aluno faça essa relação, essa análise mais crítica, que ele comece a raciocinar mais ou menos o que está envolvendo ali o problema, o que ele pode fazer
de trazer de incorporação, né? O que ele pode incorporar ali de instrumentos culturais, históricos, para poder transformar a nossa sociedade a partir do conteúdo que ele tem e do problema que foi apresentado, né? E aí, dessa etapa, é que ele vai... Desculpa. E aí, a partir dessa etapa, é que ele torna-se mais consciente, tá certo? Do que ele está estudando, da sua aplicabilidade, tá? E ele chega, por fim, ele vai chegar no ponto de chegada. O ponto de chegada é quando ele tem esse retorno dessa prática. Quando ele consegue ter o saber concreto, onde ele pensou, onde ele atuou e onde ele transformou essa relação a partir daquele problema que ele criou lá. E que trouxe uma construção aí de uma forma mais justa para dentro de uma sociedade. Tá certo? Então, é como você chega e diz assim, ó, eu estou pegando um aluno que tem uma visão muito simples e estou fazendo com que, passo a passo, o aluno vá passando a ter uma visão mais sintética, algo muito mais elaborado, sistematizado, né? Onde ele possa ter algo muito mais compreendido. E que ele chegue nessa visão de um consenso do grupo. Lembra que a gente falou lá que a histórico-crítica, ela tenta trazer essa visão do grupo. O que o grupo pensa? Por isso essa questão cultural. Por isso essa questão cultural, gente, é tão importante, porque ela quer trazer uma visão do grupo. O que o grupo está pensando, o que o grupo está entendendo sobre aquilo, qual é a melhor saída, qual é a melhor solução que o grupo interpreta para solucionar esse problema. Tá? Uhum. Ainda está aparecendo alguma coisa para vocês? Tá, sim. Pronto. Tá. E aí, gente, o que ele vai ressaltar aí, né? Ele vai ressaltar o quê? Eu vou até parar, porque é pouquinho que tem ali. O que é que ele vai ressaltar aí? A gente viu dentro do que foi falado sobre a questão histórico-crítico social de conteúdos, a importância da cultura, né? De você trazer a cultura para esse ambiente da sala de aula, onde você vai pensar em ações, onde você vai seguir determinadas etapas para poder explicar, né, o conteúdo. Eles têm uma percepção, gente, muito diferente do que a gente vivencia no dia a dia da sala de aula. Porque eles não vão trabalhar o conteúdo nessa lógica que a gente normalmente a gente tem ali dentro das escolas. Porque o que está sendo trabalhado aqui não necessariamente vai estar sendo trabalhado em outra escola, na mesma lógica, na mesma sequência. Não, por quê? Porque ele parte do contexto cultural que está inserido ali, aonde? Naquela comunidade. Né? Mas, professor, existem tantas diferenças assim entre uma comunidade e a outra, entre problemas, sim, muitas vezes existe, né? Nem toda comunidade é igual, cada comunidade às vezes vai ter sua particularidade, vai ter as suas escolhas, né? Que é isso, por exemplo, que a gente sente um pouquinho hoje, quando foi feita a Base Nacional Curricular Comum, que a BNCC ela trouxe essas possibilidades dos itinerários formativos. Esqueçam aí os problemas de infraestrutura que todas as escolas têm, o problema de ausência de formação dos professores para lidar com isso. Esqueçam. Pensem nisso aqui que eu estou querendo dizer que é o quê? Hoje, a BNCC traz itinerários formativos que você monta as disciplinas a partir das demandas da sociedade, daquela comunidade. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, ó, nessa comunidade aqui, é muito interessante, por exemplo, que a gente trabalha, a gente tem lá problemas de saúde relacionados à questão da higiene, uma consequência das pessoas não terem, né, os hábitos de higiene, vamos supor, ou não é questão de não ter o hábito, é questão de não ter condições de manter o hábito, digamos assim, né? Então, o que é que ele possibilita? Possibilita que você crie uma disciplina que vai trabalhar isso.
Agora, a gente tem a infraestrutura necessária? Não. A gente tem professor capacitado para isso? Não. A gente realiza essas reuniões, a gente tem os conselhos de escola, com participação de pais e de alunos, que consigam dar esse retorno e que nos possibilite identificar essas demandas e criar e fazer essas atualizações periódicas de currículo? Não. Que é o mesmo que acontece, por exemplo, no curso superior como o de vocês. Curso superior de vocês vão ter as disciplinas que se chamam ali optativas, eletivas, como queiram chamar. Essas disciplinas, gente, se a gente seguir à risca o que diz a legislação, ela vai dizer que vocês têm que ter uma oferta diversificada de disciplinas. Às vezes acontece de você ter uma única disciplina optativa no semestre. Onde é que você está tendo escolha? Você não está tendo escolha. Se só tem aquela disciplina, você é obrigado por lei a pagar aquela disciplina. O teu projeto exige que tu pague aquela disciplina. Então, onde é que está tendo a escolha? Não está tendo a escolha. Entendeu? Não está tendo. Essas disciplinas eletivas, no caso dos cursos superiores, são disciplinas para promover essa questão dessa atualização, para promover com que o aluno, né, tenha essa possibilidade de estudar, de se atualizar sem você ter que fazer toda uma reformulação curricular. Entende? Não precisa todo ano a gente estar atualizando o projeto do curso, você pode fazer isso via essas disciplinas, mas, infelizmente, não é muito o que acontece dentro das instituições, porque falta professor, falta gente preparado, tá? Para atuar. E aí, vamos trazer aí isso para a questão da área da matemática. Dentro lá dos artigos, vocês vão ver que existem alguns tipos de exemplos lá que eles trazem, que são exemplos de quê? Por exemplo, eles trazem a ideia que os clubes de leitura, os clubes de matemática que são feitos, são uma possibilidade de trabalho coletivo. Você vai trazer uma troca ali de saberes, você vai trazer a questão de uma problemática que o professor apresenta, os alunos se reúnem, os alunos buscam achar uma solução, vão estudar aquilo ali, para depois daquilo ali eles chegarem num consenso e tentarem uma aplicabilidade, tá? Então, eles trazem essa possibilidade com o clube de matemática. Eles falam também da questão dos jogos, das brincadeiras, que muitas vezes a gente não utiliza, né? Muitas vezes a gente não utiliza esses jogos e brincadeiras, eles são muito mais presentes dentro do ensino fundamental 1 e da educação infantil do que no ensino fundamental 2 ou no ensino médio. E ele ressalta que a gente precisa fazer esse movimento, precisa fazer com que os alunos aprendam a trabalhar de forma coletiva. A gente tem que trazer essa visão que a gente não é ser individual dentro da sociedade. A gente tem coisas coletivas ali, a gente tem que buscar o benefício coletivo, tá? E aí, isso é difícil dentro do processo educacional, porque quando vocês estiverem mais presentes dentro da escola, vocês vão ver, por exemplo, que a rotina, né, a forma como ela está estruturada, ela acaba fazendo com que a gente fique ali, o grupinho do pessoal da matemática, do pessoal da história, da geografia, né? Às vezes até esses grupinhos não conseguem se tornar grupinhos por questão de relacionamento interpessoal. Então, você acaba não tendo a convivência com todo mundo, você acaba não conhecendo a realidade de todo mundo. Então, isso acontece muito também dentro das escolas, que dentro de quem gerencia a escola. Então, como é que você vai conseguir aplicar todo um histórico crítico dentro de um contexto como esse que a gente tem social, tá? Ela é muito mais complexa, digamos assim, do que você pegar até a pedagogia libertadora ali de Paulo Freire, né? Do que a percepção de Paulo Freire. Levando aí em consideração, gente, que Paulo Freire, quando ele desenvolveu aí, né, os estudos dele, foi pensado aí na questão de adultos. Paulo Freire pensou na importância do adulto, de você trazer o contexto, que é uma coisa que eles querem também que você traga no histórico crítico, traga o contexto de vida que esses alunos estão inseridos. Como que eu vou trabalhar uma cultura se eu não sei o contexto? Como que eu vou trabalhar um conteúdo se eu não sei? E aí, o grande desafio para vocês é pensar como vamos trabalhar a matemática se relacionando com a questão da cultura no dia a dia da gente na sala de aula.
né? E aí vocês que vão me responder isso com o passar do tempo aí, né? Porque vocês ainda estão iniciando no curso, mas se eu chegasse agora para vocês e perguntassem, aí, onde é que vocês acham, pelo pouquinho que vocês viram aí de matemática, que vocês conseguem aplicar a matemática de uma forma mais coletiva, pensando no outro, digamos? Alguém sabe? Alguém quer falar? Não, gente, vocês estão muito caladinhos, muito caladinhos. Bem, vejam só, quando eu pensei, né, idealizei essa questão dessa nossa aula, eu idealizei muito mais essas perspectivas de apresentar para vocês o que é uma visão histórico, crítico, social dos conteúdos. Claro que, até porque está na ementa, né, na disciplina. Claro que eu não tenho aqui como abordar tudo, até porque ele acaba sendo, ele é um conteúdo também muito presente em didática. E aí se torna-se-á muito repetitivo, né? Se a gente for falar. Mas a ideia é que vocês comecem a pensar nessa forma diferente de trabalhar. E aí, eu não sei se eu já comentei em outras aulas, mas quando a gente está hoje, que não é tão novo, né? Mas que é também algo que está sendo muito propagado, que as pessoas estão estudando. No Brasil, a gente já teve até aprovação de projetos financiados para que se difundisse essa metodologia, que é a metodologia do STREAM, né? Que é uma metodologia que trabalha ciência, tecnologia, engenharia, matemática, e depois, nos anos 2000, mais ou menos, eles incluíram aí o A de artes, que é para trazer essa visão das ciências humanas, de você trabalhar todo dentro desses clubes aí, ou dentro desses laboratórios de estímulo à questão do estudo. Então, a matemática, vocês sabem melhor até do que eu, que a gente vivencia a matemática cotidianamente em várias situações. Então, quanto mais a gente aproximar a matemática da realidade do nosso aluno, melhor vai ser o processo de aprendizagem desse nosso aluno. Por mais que a gente diga que é importante você estudar todas as outras disciplinas, todas as outras áreas, é um consenso, é fato a importância tanto da língua, da linguagem, como a importância da matemática, de desenvolver a questão do raciocínio, de tudo isso. Até quando você está trabalhando, por exemplo, computação, nessa questão das tecnologias, você vê muito se falar sobre a questão do raciocínio lógico, da questão da compreensão lógico-matemática, de como que o aluno instrumentaliza isso, de como o professor pode fazer com que o aluno compreenda a questão das etapas, né? Compreender como é que o aluno raciocina, tá certo? Bem, tem alguma pergunta, vocês? Querem saber de alguma coisa? Não. Não, professora. Eu entrei atrasada, mas o pouco que eu ouvi ainda não. Não, minha gente, no caso, o que eu organizei para essa semana é isso aqui mesmo que eu falei. Eu não gosto de fazer aulas online muito compridas, não, porque eu acho que o aluno cansa. Ele se cansa de ficar ouvindo, né? De ficar a gente falando demais e ele não está participando, não está vendo. Não é como a gente está em sala de aula, que eu vou ali, pego, faço, mando vocês fazerem uma atividade, volto, corrijo isso e aquilo outro. Não, não é assim. Aí o que eu faço, né? Às vezes, né? Eu coloco dentro da plataforma. Eu ainda nem coloquei para vocês, né? Mas eu vou ver se eu coloco até sábado. Eu gosto de colocar joguinhos para vocês irem fazendo. Uns desafiozinhos, lembrando umas palavrinhas, fazendo ligações, joguinho da forca, para ir movimentando, que seria uma coisa que a gente faria dentro da sala de aula, né? Mas aqui online, só se eu fizer jogo de ideias, né? Algumas coisas. E aí é mais difícil, até para quem está tendo aula à noite, né? Pois então, vejam, como eu expliquei para vocês, é difícil. Eu estava dando aula, gente, ontem, para os alunos da especialização no ensino de ciências e matemática.
e eles estavam me contando que eles estão com 4 disciplinas rodando ao mesmo tempo, e que eles estão totalmente desesperados, não estão dando conta. Eles esqueceram que tinham aula comigo. Eles foram lembrar, eram assim, uns 19h20, mais ou menos. E eu fiquei lá com um aluno esperando, de 30, era 40 alunos, mais ou menos. E aí eles esqueceram, porque eles, professora, nós estamos com tanta aula, que a gente não está conseguindo dar conta. Porque tem esse processo também, né? A gente acha que online é fácil, mas não é. A gente tem que ter esse processo de adaptabilidade também, né? De se adaptar a isso. Até porque, então, eu estava até comentando com eles, eu fiz um curso à distância, uma pós-graduação. Gente, era numa plataforma, era tão fácil. Sendo muito sincera com vocês, era muito fácil, porque era só assim, eu ia passando as abias como um livro, sabe? E pronto. Tinha que acolá aparecer um exercíciozinho. Eu terminei o curso em 1 mês e meio. A especialização. Todo dia fazia ali, um pouquinho. No instante terminou. No instante terminou. E tá muito difícil, eu sei. Eu imagino que sim, né? Mas a gente vai se ajeitando, vai se ajustando. Essa semana vocês vão ter, né, uma avaliação presencial. E como já se juntaram 2, né? Eu não consegui juntar a minha, porque já ficaram 2 avaliações. Mas qualquer coisa a gente deixa para a última semana, que a gente tem aula para fazer a última avaliação presencial aí, que a disciplina pede, né? Já que eu acho que a minha disciplina foi a mais longa que vocês tiveram, né? Acho que a mais longa foi essa minha aí, prática, com 90 horas. Né? Pois então, meus anjinhos, né? Eu vou finalizar a aula, vou deixar vocês irem descansar. E aí, a gente... Não sei se eu vou conseguir participar, porque, como eu falei para vocês, eu vou estar em trânsito aí na viagem. A gente teve um grande projeto aprovado, eu vou precisar fazer essa visita técnica. E não vai dar certo eu estar possivelmente na semana que vem. Mas a Carlinha vai dar a palestra para vocês, a Cris vai mediar aí. Se eu conseguir, eu entro na sala para dar um apoio aí a vocês, participar também, conversar um pouquinho, tá bom? Mas se não, a gente não tem a nossa aulinha nessa semana que vem, porque o encontro é para ser esse encontro, esses 2 encontros que vocês vão ter, na terça e na quarta, tá? Às 19 horas, Rafael ficou, que é o coordenador, de disponibilizar os links para vocês. E não deixem de participar, é importante. Por exemplo, a Carlinha vai trazer a questão da etnomatemática, é bem bacana, ela traz já uma visão bem aplicada da matemática, da educação matemática, dentro de um contexto social e cultural. A Carlinha trabalhou com a questão da comunidade, de mulheres de uma comunidade rural, né? Então, onde que você aplica a matemática, como é que ela fez isso? Então, é uma experiência muito bacana para vocês verem, tá bom? Então, fiquem bem aí essa semana, e aí a gente vai se ver só dia 7 de dezembro. E aí, depois do dia 7, tem só mais uma aula, e aí termina a nossa disciplina, tá certo? Cuidem, fiquem em paz, e qualquer coisa me mandem zap, ou me mandem e-mail, tá bom? Que eu respondo tudo que for preciso, tá certo? Vou parar a gravação, tá? Cuidem aí. Deixa eu ver.